Como assim? Rodrigo Santoro contracenando com uma chave de fenda? É verdade que o abdômen definido desses atores era só um efeito especial? Chegou a hora de revelar os segredos dos efeitos especiais do filme 300, que usou muito fundo verde ou azul. Mas não só isso. Nesse vídeo você também vai conhecer os truques com bonecos e animatrônicos que deram vida a várias criaturas, efeitos impressionantes de maquiagem e a expansão de ambientes e da ação com o uso de computação gráfica. Tá preparado para invadir esse campo de batalha? Não. Então é só não sair daí que eu te mostro tudo. Desde a época em que Zack Snyder era diretor de comerciais, ele sempre quis fazer uma adaptação cinematográfica dos quadrinhos Os 300 de Esparta, de Frank Miller. Mas convencer o estúdio não foi uma tarefa fácil. Snyder disse para os executivos da Warner que filmaria 300 em estúdio, sem nenhuma cena externa. Na prática, seria uma economia de dezenas de milhões de dólares. Depois de muita insistência, o cineasta conseguiu dinheiro para realizar apenas uma cena como teste. Em um simples armazém com neve do lado de fora, Snyder usou uma velha magia do cinema: filmar os atores em frente a um fundo verde ou azul, que depois seria preenchido com efeitos visuais. Cheio de estilo, ele filmou uma batalha contínua de 90 segundos, com câmera girando 360 graus e muitos complementos feitos depois com CGI. Embora o teste tenha sido um sucesso, convencendo a Warner a investir no filme, a produção de 300 precisaria de muito mais do que um fundo azul. O truque seria muito usado, principalmente nas cenas de batalhas, mas Snyder queria que todo objeto que estivesse perto o suficiente para ser tocado pelos atores fosse real. Uma solução criativa foi o uso de cenários multifuncionais, terrenos e objetos abstratos que podiam simular diversos ambientes. Essa rocha cenográfica, por exemplo, podia parecer uma ladeira, um penhasco, o topo de uma montanha. Acabou virando cerca de 8 ou 9 lugares diferentes. Já para as moradias dos espartanos e do vilão Xerxes, foram construídos cenários detalhados. Mas o que chama a atenção em 300 é o visual extravagante, com várias criaturas estranhas e toques sobrenaturais. Ainda que seja parcialmente baseado em fatos históricos, a justificativa para os exageros do filme não é só a origem nos quadrinhos, mas também o fato de ser uma história narrada pelo ponto de vista de um soldado espartano, que enfatiza o heroísmo do seu povo com uma interpretação mitológica. Com isso, Zack Snyder pôde brincar com muitos seres bizarros. Algumas criaturas, como elefantes e rinocerontes, foram feitas com CGI, mas vale destacar também alguns efeitos práticos produzidos pela empresa Creature Effects. Um exemplo é o lobo de olhos vermelhos, que é derrotado pelo jovem Leônidas. A versão de corpo inteiro vista nessas imagens serviu de referência para a caminhada do animal que seria feita posteriormente, com computação gráfica. Já aqui, o lobo é um animatrônico representando só a parte da frente do animal, mas com diversos mecanismos que permitiam movimentos complexos da cabeça. Vale a pena ver de perto o nível de detalhes. Mesmo assim, Zack Snyder optou por substituir o lobo por uma versão digital em todas as tomadas, para unificar o visual da criatura. E esse não foi o único trabalho dessa equipe de efeitos que ficou de fora do filme. Pro Corcunda Ephialtes, a Creature Effects chegou a desenvolver uma máscara totalmente animatrônica, mas acabaram optando pela maquiagem tradicional, aproveitando melhor a atuação de Andrew Tiernan. Para interpretar o Corcunda, Tiernan chegava a ficar 10 horas por dia na sala de maquiagem. Nesse tempo, os maquiadores aplicavam várias próteses, cerca de 12 no rosto e 5 no corpo, além de dentes falsos e um olho em tamanho exagerado que precisou ser finalizado com movimentos feitos com CGI. A razão disso é que não havia espaço para inserir mecanismos complexos debaixo da maquiagem. O gigante que luta com o protagonista, a princípio, teria um visual bem diferente. É que ele seria interpretado por um fisiculturista, mas a produção teve dificuldades de encontrar um ator com essa característica. O escolhido foi o lutador Robert Mayer, que tem 2 metros e 10 centímetros de altura e um corpo mais no estilo de um pugilista clássico. Faltando pouco tempo para as filmagens, o design da maquiagem teve que ser alterado para combinar melhor com o físico do ator. Já o Carrasco teve o design criado a partir de ideias do próprio Zack Snyder. Nos quadrinhos, ele apenas segura um machado. Snyder achou que seria engraçado e horripilante ver alguém com lâminas no lugar dos braços. A criatura foi feita da forma tradicional, com maquiagem protética e um traje com enchimentos para mudar a anatomia
anatomia do corpo do ator. A equipe de efeitos práticos também desenvolveu uma série de cavalos cenográficos para complementar algumas cenas. Embora cavalos reais tenham sido usados em vários momentos, incluindo a única sequência filmada fora do estúdio, alguns modelos que tinham apenas a parte superior do corpo foram utilizados em tomadas de enquadramento mais fechado. Aqui a gente vê um de corpo inteiro utilizado em uma cena de queda, que seria muito arriscada para um cavalo de verdade. O trabalho com bonecos também incluiu pelo menos um bebê realista feito de silicone, uma parede humana, cabeças e membros falsos para cenas de batalha e diversos pequenos corpos formando uma árvore macabra em miniatura. Outro efeito interessante do filme aparece na cena do oráculo. Aqui, para conseguirem um efeito flutuante, enfatizando a letargia causada pela fumaça, a atriz foi filmada em um tanque de água em frente a um fundo azul. A empresa de efeitos SDM teve que limpar digitalmente a imagem, retirando, por exemplo, bolhas de água e inseriu o fundo e a fumaça digital, combinando simulação de tecidos e efeitos de morphing para transição suave de imagens. Rodrigo Santoro levava de 5 a 6 horas para se transformar no vilão Xerxes. O corpo dele recebia 3 camadas de cores para atingir um tom próximo ao dourado. Depois disso, a equipe de figurino aplicava vários anéis, argolas e piercings, peça por peça. No fim do dia, o ator levava algo entre 1h30 e 2 horas para tirar tudo. A ideia nos testes iniciais era que Xerxes tivesse por volta de 3 metros de altura, mas pareceu exagerado demais. A altura final ficou em aproximadamente 2,30 metros. Parte do truque foi feita só trabalhando o ângulo da câmera, usando a técnica de perspectiva forçada. Em outros momentos, os atores tinham que olhar para uma altura muito bem calculada pelos membros da produção, e aí a referência podia ser a foto de um rosto em um suporte ou algo muito mais simples, como uma marcação feita com laser, um pedaço de fita crepe ou até mesmo uma chave de fenda. Isso é visto nos bastidores da cena em que o Xerxes coloca as mãos no ombro do Leônidas. Aqui, os atores tiveram que ser filmados um de cada vez e as imagens foram sobrepostas digitalmente na pós-produção. O CGI também foi muito usado nas cenas brutais de batalha, onde o sangue e até mesmo membros esvoaçantes foram feitos com computação gráfica. Snyder também enfatizou a ação ao seu estilo, variando entre câmera lenta e imagens aceleradas. Nessa cena, para alternar o enquadramento de forma contínua, Snyder usou 3 câmeras juntas em um suporte, cada uma filmando a ação com uma distância focal diferente. Quando a gente vê aqui a imagem sendo aproximada ou afastada, isso é um truque de edição para mostrar o que foi registrado em cada uma dessas 3 câmeras. Assim que o filme foi lançado, logo surgiram especulações sobre o uso de CGI para aprimorar os músculos dos atores. O crítico Roger Ebert chegou a escrever, com uma dose de ironia, que acreditava que os corpos fossem inteiramente digitais, já que até mesmo os espartanos de barba grisalha tinham tanquinhos bem definidos. Os atores sempre negaram esse tipo de retoque digital, e as imagens de bastidores parecem confirmar que todos estavam em excelente condição física. Além disso, o elenco passou por um treinamento rigoroso por várias semanas. Gerard Butler disse que treinava 6 horas por dia. Eram 2 horas de crossfit, 2 horas de musculação e mais 2 de treino de luta. Na hora de filmar, ainda levantava halteres para dar um pump, um inchaço temporário nos músculos. Mas o que também parece evidente em várias imagens é o uso de maquiagem para enfatizar o volume dos músculos, principalmente no abdômen. É uma ajuda, digamos, mais sutil que uma reconstrução com CGI. E só funciona porque o grupo estava realmente em forma. Se alguém estivesse muito fora desse padrão, com certeza a maquiagem não seria nada convincente. Até o tratamento de imagem feito no filme ajudou a destacar melhor alguns realces e sombras. 300 foi trabalhado para ter um visual único, onde os pontos mais claros e mais escuros das imagens foram exagerados. O céu sempre surge manipulado para parecer um pouco com uma pintura, e as cores ficaram sombrias, geralmente em um tom monocromático. O conjunto desses efeitos foi chamado de The Crush, e fez com que as imagens do filme parecessem ainda mais com os quadrinhos de Frank Miller. Mesmo gerando algumas controvérsias, 300 foi um
um grande sucesso. Enquanto outros filmes épicos do mesmo período custavam mais de 150 milhões de dólares, o filme do Zack Snyder custou 65 milhões e arrecadou um valor 7 vezes maior nas bilheterias. A partir daí, Snyder passou a ser chamado de visionário, pelo menos por um bom período, e o uso do fundo verde cresceu tanto que os filmes feitos em cenários reais ou usando variações da técnica têm chamado cada vez mais atenção. Assim é a natureza cíclica de Hollywood. Se algo faz dinheiro, é explorado até cansar o público. Mas um dia volta, sempre com uma nova roupagem. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike. O importante é participar. Um grande abraço e até a próxima!